Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Meu nome é Pedro Vieira. Você está assistindo às aulas que vão ao ar de segunda a quinta-feira à noite aqui no YouTube sobre os fundamentos da economia. A gente viu na última aula sobre a divisão clássica ou tradicional da economia, também conhecida como divisão quadripartida ou tripartida da economia. E hoje chegou a hora da gente começar a dar uma olhada na divisão moderna da economia. Ora, se antes a gente tinha a divisão quadripartida do James Mill e a tripartida do economista francês J.B. Say, hoje a gente vai ter uma divisão que é mais aceita, que vai dividir a economia agora em 3 fases. Essa divisão foi proposta pelo J.R. Hicks. É importante você entender, antes da gente prosseguir, que a divisão da economia ela é dada a fim de que você compreenda o todo. É mister entender que se você não partisse a economia, se você não dividir o estudo da economia, fica mais difícil a compreensão do todo, beleza? Então é importante que é só para facilitar a compreensão das partes que a gente divide a economia. Vamos lá. As 3 fases da economia que J.R. Hicks propôs foi teoria econômica, que é o que a gente vai falar hoje, estatística econômica, que é o que a gente vai falar na próxima aula, e economia aplicada na aula subsequente. Então hoje a gente vai conversar sobre a teoria econômica, que é a primeira fase aí dessa divisão da economia de Hicks. E a teoria econômica, o que é? Os fatos e fenômenos econômicos, que é algo que a gente já viu, né? A gente pratica os fenômenos econômicos toda vez que a gente pratica a economia ou tem alguma relação humana denominada econômica ou a gente tem alguma atividade econômica, a gente está praticando e está gerando um fato ou fenômeno econômico. Esses fatos e fenômenos econômicos eles podem ser observados de 2 ângulos diferentes, beleza? E a teoria econômica ela é justamente o conjunto de conhecimentos que a gente já tem sobre os fatos ou fenômenos econômicos. Agora, quais são esses 2 ângulos diferentes que vão enxergar, ou a partir dos quais a gente vai enxergar, na teoria econômica, os fatos ou fenômenos econômicos? Justamente a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia, a gente vai aprofundar ela um pouquinho mais na frente, mas hoje eu já quero dar uma base para você aqui. A microeconomia é o estudo da atividade econômica do indivíduo ou da empresa, dependendo do público ao qual você está dirigindo esse estudo. Então, a microeconomia vai estudar a atividade econômica do indivíduo ou da empresa e a macroeconomia vai estudar a atividade econômica global de todos os indivíduos e empresas. Ficou clara essa diferença? Bom, se não ficou clara, é importante você entender que Robert Hill Bronner, autor do livro Elementos de Macroeconomia, ele esclareceu a divisão da teoria econômica com as seguintes palavras. Talvez isso aqui facilite um pouquinho a sua compreensão. Vamos dar uma lida. Grande parte da teoria econômica é uma tentativa de analisar como uma sociedade onde a terra, o trabalho e o capital são de propriedade privada, cada um com seus atributos físicos particulares, se estrutura para a produção. Então, eu vou repetir essa parte aqui. A terra, o trabalho e o capital são de propriedade privada e, mesmo assim, eles se estruturam para produção. Como é que a gente vai analisar isso? Quando a economia focaliza os agentes individuais do processo, o dono individual do trabalho, o dono individual do capital, o dono individual da terra, ou quando focaliza o modo pelo qual o empresário típico organiza a terra, organiza o trabalho e organiza o capital em sua firma, chamamos ao estudo resultante microeconomia. Quando, porém, a economia abre suas lentes ao máximo para estudar não tanto o participante individual no processo de produção, mas a atividade total de seus participantes, damos a esse estudo o nome de macroeconomia. Bom, eu espero que tenha ficado claro para você. Na próxima aula a gente vai conversar sobre a estatística econômica. Eu só vou recapitular com você aqui agora. A gente falou sobre a teoria econômica. A teoria econômica ela é a primeira de 3 fases dentro da divisão moderna de economia proposta por Hicks, beleza? A teoria econômica é justamente a compreensão de um conjunto de conhecimentos sobre os fatos ou fenômenos econômicos, né? Ah, Pedro, tá muito teórico, tem muito clichê, não estou entendendo. Não, fato ou fenômeno econômico é tudo aquilo que eu e você fazemos quando a gente está exercendo uma atividade econômica ou então tendo uma relação humana que poderia ser avaliada em moeda ou dinheiro, beleza? Nesse sentido daqui, a gente vai ter 2 lentes observando de ângulos diferentes esses fenômenos e esses fatos. E aí a gente tem a teoria econômica sendo classificada em microeconomia ou macroeconomia. A microeconomia vai ser o estudo da atividade econômica do indivíduo ou da empresa, e a macroeconomia é o estudo da atividade econômica global, né, de forma mais ampla, de todos os indivíduos e empresas. A gente leu uma citação aqui que é muito importante se você quiser voltar
Só ir aqui na descrição que eu deixo sempre o sumário bem organizado para você poder ter acesso às aulas, show de bola. E na próxima aula a gente vai conversar sobre a estatística econômica, que também faz parte aí, é a segunda fase da nossa divisão moderna da economia proposta por Hicks. Logo depois da estatística econômica, a gente vai conversar sobre economia aplicada, então não se esquece de se inscrever aqui e ficar ligado nos vídeos que forem saindo, porque é muito importante para o seu desenvolvimento. Um forte abraço para você e a gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.